Aqueles que afirmam que paulistanos são pessoas formais, certamente ainda não tiveram o prazer de conhecer a aposentada Cida Ventura, que com seu sorriso largo e acolhedor faz questão de cumprimentar a todos de forma bem efusiva. Então fica o alerta. Caso esteja caminhando pelo centro de São Paulo, não estranhe se ouvir seu nome sendo chamado por sua voz potente. A aposentada, que compõe a atual diretoria do Sindicef São Paulo, na pasta de combate às opressões, é dona de uma disposição de causar inveja em muitos jovens. Certamente, uma das características que mais chama a atenção daqueles que a cercam é a disposição de luta. Precisa fazer uma panfletagem? Tem ato na Avenida Paulista? Caravana para Brasília? Ela sempre se coloca na linha de frente para mobilizar e fortalecer as atividades. Sindicalizada ao Sindicef São Paulo desde junho de 1991, logo após a Assembleia de Fundação da entidade, ou seja, há cerca de 30 anos, tem uma história de vida forjada na luta e resistência. Desde muito nova, a solidariedade foi uma marca de sua personalidade. Paulistana, nasceu no bairro do Bom Retiro, na capital paulista, em 24 de dezembro de 1941. Até os 8 anos de idade, ficou sob a guarda do Juizado de Menores, passando por diferentes internatos. Minha mãe era empregada doméstica e não podia ficar comigo. Mas quando eu tinha 8 anos, ela foi me buscar. Complementa. Cida fez parte de um contingente de crianças registradas sem o nome do pai. Nem mesmo ouviu qualquer menção sobre ele. Sua mãe, Bernardina Ventura, lhe deu nome e sobrenome e, como pôde, cuidou da sobrevivência das duas. Eu nunca soube quem foi meu pai. Devido ao total silêncio da minha mãe sobre minha paternidade, sempre desconfiei que ela pode ter sofrido violência sexual. Comenta reflexiva. Elas moravam em um cortiço, onde as famílias se ajudavam, principalmente cuidando das crianças, para que os adultos pudessem trabalhar. Assim, enquanto Dona Bernardina saía para o trabalho, Cidinha ficava sob os cuidados dos moradores que dividiam o espaço. Cida ajudava as outras crianças com as tarefas da escola e conta, orgulhosa, que era monitora de turma na sala de aula. Com o passar dos anos, ela também passou a dividir com a mãe alguns serviços nas casas das patroas. Aos 17 anos, em uma dessas casas, foi orientada a fazer um curso de atendente para trabalhar na Legião Brasileira de Assistência, LBA, onde iniciou sua vida funcional. A relação com a mãe era entremeada de conflitos. Por isso, logo que completou 18 anos e já trabalhando na LBA, para conquistar seu espaço, deixou o cortiço e foi morar em uma pensão, onde dividia um quarto com 2 outras moças. Literalmente, mudou e não deixou o endereço. A iniciativa da jovem Cida ocorreu no final da década de 1950, época em que a sociedade e a família impunha o casamento como principal objetivo para uma moça. Nessa época, eu até já namorava o pai das minhas filhas, mas casar não era o meu objetivo de vida, comenta. Cida tem 3 filhas, frutos desse relacionamento. Ele era meu namoradinho de infância, meu companheiro de brincadeiras, que também morava no cortiço. Conta. O casamento durou pouco tempo, mas até os dias atuais eles mantêm um relacionamento estruturado no respeito e na amizade. Apesar dos conflitos no passado, quando a mãe adoeceu, Cida cuidou com carinho dela até o seu falecimento. A luta por valorização dos trabalhadores da LBA foi a responsável pela aproximação de Cida com o movimento sindical. Em 1988, pela primeira vez após 20 anos de ditadura militar, os servidores federais de todo o país se uniram em uma greve geral da categoria.
Antes, durante o regime militar, foi um período muito difícil, horrível. Era uma repressão muito grande. A gente tinha muito medo. Até para andar na rua tinha que ter cuidado, pois se um policial cismasse com você, Nossa Senhora, analisa Cida. Eu detestava, enfatiza. Em 1990, na ASELBA, Associação dos Servidores da LBA, Cida já participava das assembleias, das muitas greves, algumas viagens a Brasília, sempre atuante na defesa dos direitos dos trabalhadores da LBA. Contou Antônio Carlos Machado, o Toninho, servidor aposentado da ex-LBA e companheiro de luta desde essa época. A primeira vez que eu fui a Brasília foi uma caravana grande, com dezenas de ônibus saindo de São Paulo. Fiquei muito entusiasmada em fazer parte daquele protesto e com as animadas palavras de ordens. Foi muito legal mesmo, relembra Cida. Com a fundação do Sindicef São Paulo em 1991, Cida passou a atuar no sindicato sempre de forma muito ativa, nas assembleias, passeatas, caravanas, enfim, sempre presente, conclui Toninho, que faz parte da atual diretoria do sindicato e também foi da primeira gestão. A luta contra o fechamento da LBA é um dos momentos marcantes nas lembranças da aposentada. Realizamos uma assembleia no local de trabalho, com a presença do superintendente. Foi uma mobilização muito importante e essa união de trabalhadores conseguiu adiar por um tempo a extinção da LBA. Infelizmente, não foi possível barrar o fim do órgão. Como ainda haviam reivindicações pendentes, um grupo de servidores da extinta LBA criou uma comissão, que se reúne até os dias atuais para debater demandas específicas. Nessa época, entre 1998 e 1999, Cida já estava na diretoria do Sindicef e fazia ponte entre o sindicato e a comissão, trazendo informes dos movimentos e das demais lutas, relata Toninho. Os trabalhadores reivindicam jurídica e politicamente a regularização de pendências existentes nas contas do FGTS e o pagamento de valores relativos aos expurgos dos planos econômicos Verão e Collor I. Estamos falando de idosos, muitos deles doentes, alguns que até já faleceram, necessitando de recursos para tratamentos de saúde ou para conquistar um pouco mais de conforto e dignidade nos anos que ainda lhes restam. É um desrespeito. Nem governo e nem a justiça resolvem essa questão, mesmo a gente tendo direito à prioridade. A verdade é que não estão nem aí pra gente, avalia Cida. Cida está sempre presente nas atividades organizadas por movimentos sindical e popular combativos. Nas atividades presenciais, como congressos, assembleias, seminários e encontros, a aposentada sempre ocupa as primeiras cadeiras, acompanhando atentamente as intervenções. Cida é uma grande guerreira. Lembro de uma cena na porta de uma fábrica, quando uma delegação do Sindicef São Paulo foi apoiar as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Ela toda animada, dançando ao som da música Vermelho. Recorda Bernadette Serafim, servidora aposentada do IPEM e membro da atual diretoria do sindicato. Nesses tempos de distanciamento social, quando as atividades passaram a ser virtuais, com a ajuda da filha Paula, Cida buscou a inclusão digital para acompanhar os diferentes eventos organizados pelo Sindicef e assim se manter a par dos acontecimentos e debates. Cida sempre faz intervenções muito lúcidas e contundentes. Nunca teve medo de dizer o que pensa. Como diz Luiz Gênova, atual secretário-geral do Sindicef São Paulo, Cida dá a linha. Quando tudo isso passar, quero voltar para minha casa em Mogi Guaçu, sem deixar de frequentar as reuniões do sindicato. Comenta Cida, com saudades de todos.
Nós também não vemos a hora de estar ao seu lado, mulher que tanto nos inspira, construindo a luta nas ruas e esquinas do Brasil.